Olá pessoal, bem-vindos ao Google Academy. Meu nome é Thiago Franzão, eu sou Head de Indústria de Varejo, Combustíveis e Restaurantes aqui no Waze. Estou aqui há quase um ano e tanto eu quanto a Lu, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a temporada de compras de 2022 e esse final de ano que reserva bastante coisa. Lu, vai daí. Obrigada, Ti. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Luísa Madeira, sou responsável por estratégia e insights do Waze Ads, que é a área de publicidade do Waze no Brasil. Trabalho com o comportamento do consumidor há mais de 10 anos e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho mais sobre a temporada de compras de 2022. Não dá nem para acreditar o quão rápido o fim do ano chegou, não é mesmo? E a forma que a gente pensou em dividir essa apresentação aqui com vocês hoje é olhando para 5 tendências que devem acontecer nos próximos meses e também para 5 formas em que o Waze pode ajudar a aumentar a eficiência e a diferenciação da sua marca no momento tão cheio de oportunidades. Afinal, a gente tem Copa, Black Friday, Natal acontecendo logo mais. Mas apesar de tantas oportunidades, a gente também vê um cenário com mais desafios, né? Então a gente também vai entender como as marcas podem se conectar com esse consumidor que está muito mais exigente e um cenário que está mais fragmentado, tanto do ponto de vista das compras como no de mídia. Então vamos começar com a nossa primeira tendência, que é melhor compra garantida. A gente sabe que a pandemia impactou nossas vidas como poucos momentos impactaram nossas vidas, né? A gente sai dela sabendo navegar muito melhor o digital. Então, o que a gente vê aqui é que os consumidores se tornaram muito mais exigentes durante a pandemia, porque a gente teve que aprender na marra como pesquisar melhor e como também comprar de um jeito omnicanal. Só para vocês terem uma ideia, 72% dos brasileiros usam mais de 5 canais para comprar hoje em dia, e 8 em cada 10 pesquisam online antes de ir para uma loja. Então, o que a gente viu é que esse consumidor saiu da pandemia muito mais exigente e agora, com o cenário econômico mais difícil e o bolso apertado, eles querem ter a certeza de que irão fazer a melhor compra. Então, a gente vê aqui uma mudança de mindset. Então, antigamente, às vezes o consumidor aceitava o que estava disponível, né? Ele falava, tá bom, o que eu posso fazer com o que está disponível? Mas agora, ele não aceita mais isso. Ele quer atender todas as necessidades, todos os seus desejos do jeito mais adequado. E para isso, ele passou a pesquisar muito mais, né? O que a gente viu aqui numa pesquisa da Ipsos, que a gente traqueia globalmente, agora em agosto, é que 79% dos brasileiros estão muito mais criteriosos com o que compram. Então, eles estão pesquisando muito mais, eles estão abertos a novas marcas, eles estão abertos a novos canais. 68% diz que precisa pesquisar, especialmente na hora de comprar um item mais caro. E 40% diz que está fazendo menos compra por impulso. Então, a gente vê esse cenário de compras muito, muito mais fragmentado, né? E a nossa recomendação para as marcas nesse momento é para você conseguir falar com esse consumidor mais exigente e mobilizar o seu desejo, você tem que estar presente ao longo da jornada como um todo, né? Mobilizando o desejo e garantindo também a compra. E aqui as marcas têm que investir numa estratégia completa de funil. Então, em iniciativas para gerar o interesse, em iniciativas para trabalhar a diferenciação e também estratégias para que o consumidor, de fato, finalize e feche a compra. E aqui eu queria convidar o Ti para contar para a gente onde o Waze entra nessa jornada. Bom, Lu, obrigado. Acho que a gente sempre fala de jornada, né? E como as etapas dessas jornadas elas são complementares, né? Olhando para esses dois macro momentos, né, de mobilizar desejo, garantir compra, a gente trabalha e identifica esses 3 grandes pilares que a Lu já comentou. Onde o Waze está posicionado e como que o Waze consegue ajudar o momento final, que a gente chama de last mile to store, nessa jornada que ela acaba se modificando de categoria para categoria, mas que nesse momento final de compra elas acabam sendo muito parecidas. O Waze está posicionado no momento em que ele precede o consumo. Talvez ele seja o último impulso ou o último insight que precede
a atitude ou a ação de compra por parte do consumidor. E é nesse momento onde a gente consegue reforçar as mensagens que foram passadas anteriormente em outras mensagens ou em outros meios de comunicação, onde a gente consegue trazer uma mensagem de preço, uma mensagem de promoção e concluir e jogar, né, aproveitando que a gente está nesse momento de Copa, ajudar com que esse chute acerte o gol e a gente consiga concluir a compra e ajudar os nossos clientes nesse momento, né? E acho que o ponto importante aqui, mais complementar do que a jornada, como a gente falou, tão complementar quanto a jornada, é como o Waze está posicionado através da jornada de consumo de mídia desses consumidores, né? Se a gente olhar, por exemplo, para esse gráfico, a gente está mostrando, nesse gráfico azul, por exemplo, quais são os momentos, né, do dia onde o usuário ele está fazendo compras. E esse gráfico em verde é o momento em que o usuário está em trânsito, ou seja, o que a gente pode identificar aqui como tendência ou como comportamento é que o trânsito ele precede o momento de compra, e é justamente no trânsito que o Waze está posicionado. Se a gente for olhar nessa complementaridade, então a gente vê, por exemplo, nesse gráfico pontilhado e nesse gráfico um azul mais claro, que o Waze ele precede esses momentos, ele está acompanhando esse momento de trânsito, e é nesse momento de trânsito onde a gente consegue acionar esse gatilho de compra ou reforçar essa mensagem de compra por parte do consumidor. E o dado curioso, por exemplo, aqui, é que nesse gráfico pontilhado a gente está olhando, por exemplo, para as navegações do Waze para a categoria de varejo, o que acaba sendo bastante consistente e constante quando a gente olha ali a partir do começo do dia e até o final do dia. Então, o Waze trabalha de uma forma complementar em relação ao comportamento desse usuário ao longo do dia. E o Waze também trabalha de forma complementar quando a gente olha para outros meios de comunicação que basicamente vão ser os meios que também vão alavancar essa temporada de compras de 22, que é a televisão e o e-commerce, né, ou a jornada de compra digital. E quando a gente olha esses comparativos, a gente olha essa intersecção entre os meios, a gente entende qual o papel do Waze e quão importante é o papel do Waze nessa complementaridade, tá? A gente pode ver muito essa complementaridade nesse próximo gráfico, que é onde a televisão e a internet não está, o Waze está super bem posicionado, e a hora que a televisão e a internet estão um pouco mais pujantes, o Waze é onde a gente perde um pouco de penetração. Então, no final, o que a gente consegue trazer aqui é complementaridade. E quando a gente fala de complementaridade, a gente entende que ela acaba acontecendo, apesar de a gente estar trazendo o Waze como um ponto importante no Last Mile to Store, né? E o Last Mile to Store funciona justamente na pré-ação de compra, e aqui a gente pode ver um pouquinho como que esses dados acontecem, quais são alguns resultados dessa parte do final do funil. Então, aqui é um exemplo, que nós tivemos de McDonald's, tá? Olhando um pouco mais para Black Friday, a gente olha para Black Friday como um grande momento de compra de final do ano, onde esse Last Mile to Store ele acaba sendo muito importante versus outros períodos um pouco menos aquecidos. E o que a gente vê aqui é que as marcas que estão ativas no Waze, elas acabam tendo 12% a mais de Navigation Lift. O que é o Navigation Lift? A gente compara marcas expostas, a gente compara consumidores expostos e não expostos à comunicação de determinadas marcas, e a gente entende entre grupo controle e grupo exposto qual foi o grupo que teve maior predisposição e foi, de fato, até determinadas lojas. E aí, quando a gente olha para isso, a gente percebe e vê e conclui que usuários que viram a comunicação no Waze e marcas que tiveram a sua comunicação no Waze ativa durante o período receberam 12% mais visitas. Tá? Pô, mas aqui a gente está falando de final de funil, né? Como é que o Waze se comporta em topo de funil? E aí é onde a gente consegue trazer essa complementaridade de jornada. Se a gente for olhar para esse outro case, que a gente está falando de Santander, quando a gente tem uma jornada completa no Waze, que a gente traz desde de momentos pré-compra até momentos que precedem, né, um momento muito, muito específico que precede a ação especificamente, a gente vê como a gente impacta não só o momento de lift de navegação, mas também o momento de lembrança de marca. Então, o que a gente conclui também aqui, com uma pesquisa interna, é que hoje, uma marca que ela está ativa no Waze, né, e ativa durante um período um pouco mais longo, ela tem 105% a mais de lembrança de marca do que marcas que não estavam ativas no Waze. E por que é isso importante? Porque, como a Lu falou, a jornada de compra ela começa muito antes.
Então, você gerar este conhecimento de marca, né, e trazer e percorrer e ajudar essa marca a percorrer o funil inteiro até o momento da compra acaba sendo super importante para que esse posicionamento se torne claro na cabeça do consumidor e a compra de fato se efetive. Tá? Bom, agora a Lu vai falar um pouquinho mais sobre como estão os competidores, né, e como está essa percepção de competição nesse final de ano que é tão importante, está todo mundo olhando para ele. Legal, então passando aqui para a nossa segunda tendência, a gente colocou o nome de mais cautela e mais competição, mas tem super a ver com mais competição mesmo, né? O que a gente viu ali no começo é que os consumidores estão mais criteriosos com os gastos. A gente vai ver aqui na sequência também que eles estão mais abertos a consumir marcas e lojas diferentes, novas, e a gente não sabe muito bem como que a economia vai andar, né? Então a gente tem aí talvez uma tendência de crescimento, mas talvez ela não seja tão grande assim. Então, com certeza, o que a gente pode dizer é que a gente vai ter uma temporada com muito mais competição e a gente vai falar aqui como os consumidores, como as marcas podem se posicionar para conseguir navegar esse cenário de um jeito mais eficiente. Então, aqui também nessa mesma pesquisa da Ipsos, a gente viu que 67% dos brasileiros pretendem gastar menos com as compras de fim de ano por conta da inflação. Aqui, essa pesquisa, a gente está falando das temporalidades em geral, tá? É um número um pouquinho diferente do que a gente viu na hora que a gente olha só para Black Friday. Mas tem essa questão, né? Do tipo, não vou gastar com tudo, tipo, tô segurando um pouco mais a onda. A outra coisa que a gente viu aqui, isso no último mês, né, essa pesquisa é bem fresquinha aí de setembro, é que as pessoas estão super abertas. Então, 57% no último mês comprou uma marca que nunca havia comprado antes, então o consumidor está mais aberto a testar, e 55% comprou de um varejista, de uma loja que também nunca tinha comprado antes. Um ponto que a gente cruzou aqui também nessa pesquisa tá bom, e como foram as vendas nos anos anteriores, em outubro até dezembro, e o que a gente pode esperar para esse ano, né? Então, o que a gente viu é que aqui a gente está olhando sempre ano contra ano, é um dado do IBGE, a variação das vendas no varejo, e a gente viu que no ano passado, como a gente não teve auxílio emergencial, a variação foi negativa. Não sabemos como vai ser a variação desse ano, uma pesquisa da Euromonitor está apontando um crescimento do ano como um todo em 10% no varejo, mas o grande ponto aqui é, se as pessoas investirem menos, né, comprarem menos, se elas estão abertas ao consumo, talvez aqui a grande sacada seja essa questão da competição, né? Então, as marcas que forem iguais a esse ninjazinho que está em cima do tamanho da pizza maior, é isso que as marcas precisam fazer, né? Marcas que conseguirem se posicionar de um jeito mais interessante, roubar share do concorrente, elas vão estar muito melhor posicionadas nessa temporada de compras. E daí a nossa recomendação macro aqui é para as marcas continuarem investindo em preço. Preço é sempre um driver de consumo, né? Muito importante. E nesse ano também, ainda mais, a gente vê que 62% dos brasileiros estão esperando promoções para poder comprar, para poder fazerem as compras, para poder fazer as compras. Mas mais do que isso, né? Não é só sobre o preço, pode ser também sobre diferenciação. Então, tudo que uma marca conseguir oferecer para se diferenciar é super importante. Pode ser desconto, pode ser cashback, pode ser garantia, algum valor, por exemplo, um produto local ou um produto sustentável. Tudo isso pode compor aí uma estratégia mais eficiente, e tudo também que a gente conseguir pensar para aumentar a fidelidade será bem-vindo. E daí o Ti vai falar, então, como que o Waze pode ser usado para mostrar o preço e também para mostrar os diferenciais de uma marca ou de um produto. Muito bom. Bom, acho que falando um pouquinho de Waze, né, acho que antes de falar como que a gente consegue atuar de forma específica, né, e trazer esse diferencial para as marcas, é interessante a gente mostrar como o Waze é diferenciado em relação à proposta que essa plataforma oferece. Então, se a gente for olhar de uma maneira geral, o Waze, ele é um formato, ele é um veículo, ou talvez a gente possa falar até que é um meio único, porque é o único veículo in-car,
né? A gente atinge o usuário em um momento que ele está 100% conectado com aquilo com a tela ou com aquele momento de rota, né? Ou traçando a sua rota ou indo para um determinado destino. Então, aproveitando isso, né, de um formato 100% viewable, a gente consegue trabalhar muitos outros atributos, a gente consegue trabalhar as marcas de uma forma muito específica e muito importante e que a gente acaba conquistando resultados bem específicos, né? E o porquê isso? Porque, primeiro, além de ter essa atenção super voltada, né, e super dedicada do consumidor, a gente consegue ter um nível de contextualização e segmentação de mensagens muito preciso. Se a gente for falar dos nossos formatos, né, independente de qual eles sejam, seja takeover, seja PIN, são formatos que a gente entende que são 100% viewables. Eles são apresentados de forma única, então a gente fala de um único anúncio, né, uma única marca ali competindo aquele espaço por vez, e o que acaba trazendo um alto share of screen, ou seja, é muito difícil com que a marca não seja percebida a partir do momento que ela está presente no Waze. E se a gente for olhar como que o Waze está posicionado em termos de consumo, olhando um pouquinho mais para essa segunda fonte, o que acontece hoje é que 50% das navegações do Waze são associadas a momento de consumo. O que esse dado reflete para nós é que quando a gente fala que o Waze está muito conectado no momento pré-compra, a gente conclui com esse dado que a gente acaba sendo muito relevante na jornada e a gente é um gatilho importante para poder direcionar o consumidor para uma marca ou para outra marca, né? Então, hoje as marcas ativas acabam tendo uma predileção quando a gente fala de como o Waze consegue contribuir para essa jornada. E só por curiosidade, hoje, quando a gente olha para volume de rotas geradas, o Waze gera por dia 170 mil visitas, né, ou rotas para shopping centers, 54 mil para postos de gasolina, uma categoria que é super ativa dentro do Waze, 110 mil para estabelecimentos relacionados a restaurante ou alimentação, 24 mil para lojas de departamento, 100 mil para supermercados e 23 mil para concessionárias. Esse é um volume muito robusto e a hora que uma marca está posicionada neste momento de compra é onde a gente tem a oportunidade de conquistar e convencer esse consumidor a apertar esse gatilho e ser direcionado para um determinado produto ou serviço. Tá? E aqui eu vou trazer alguns exemplos de como a gente consegue ser mais efetivo nessas segmentações, nessas comunicações, por exemplo, utilizando o Destination Targeting. O que é o Destination Targeting? Onde a gente consegue impactar o usuário e trabalhar com o usuário no momento em que ele traçou uma rota para um determinado estabelecimento. A gente consegue entender se ele está traçando uma rota para supermercados, se ele está traçando uma rota para fast food, se ele está traçando uma rota, por exemplo, para postos de gasolina, e aí servir uma mensagem muito específica e direta, aproveitando esse momento, né? Uma outra forma da gente trabalhar também de forma bastante específica com o Waze é utilizando o Loyalty Targeting. O que é o Loyalty Targeting? A gente consegue identificar o consumidor que ele tem uma frequência de visita à sua loja ou ao seu estabelecimento maior do que demais consumidores. Então, esse setup ele é variável, a gente pode determinar consumidores que foram à loja X, Y ou Z num período de uma vez a cada X dias, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e como que uma estratégia, qual que é a estratégia que a gente pode trabalhar usando o Loyalty Targeting? Oferecendo portfólios diferentes de produto, oferecendo recompensas para os consumidores que são mais leais àquele determinada marca ou àquele determinado serviço, e assim você tentar fidelizar seus consumidores com ofertas específicas no momento em que eles estão se direcionando para o seu estabelecimento. E o oposto também é verdadeiro. Quando a gente olha para o outro lado, a gente tem uma outra ferramenta, né, outro tipo de segmentação, que é o Conquest Targeting, que na verdade é o oposto. Como que a gente consegue, né, como que as marcas conseguem impactar os consumidores de outros estabelecimentos e trazerem esses consumidores para a sua marca. E aí tem uma diversidade de possibilidades que podem acontecer, mas muitas vezes a gente vai ter uma comunicação de uma marca impactando usuários que visitam o concorrente, falando de preço, falando de benefício de produto e tentando trazer e convencer esse usuário a migrar de uma marca, de um estabelecimento ou de um serviço para outro. Então, esses são alguns exemplos de como a gente consegue segmentar e de como a gente consegue trabalhar de forma muito específica no Waze. São 3 exemplos. A gente tem diversas segmentações e dependendo do objetivo de negócio ou do objetivo de comunicação de cada marca, a gente consegue equilibrar
essas dinâmicas de segmentação, dinâmica de exposição, para que a gente conclua e esteja adequado com o que a marca pretende ao anunciar no Waze, tá certo? A Lu vai falar de um ponto muito importante agora, que é como que o Waze está posicionado numa das classes que maior drive o consumo, e é justamente a classe AB. Lu, vai lá. Obrigada, Ti. Então, agora passando aqui pela nossa terceira tendência, que é maior intenção de compra nas classes AB e também nos produtos Copa. A gente falou um pouco da questão da economia, que o consumidor talvez esteja com o bolso um pouco mais apertado, mas isso não significa que ele está esvaziado de desejo. A gente vê aqui que, em geral, o brasileiro 71% quer comprar na Black Friday, e a gente também consegue ver que essa intenção ela é mais acentuada dentre as classes AB e também os produtos Copa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o resultado da pesquisa do Google específico agora para Black Friday, né? Então, aqui a gente consegue ver as categorias que o brasileiro mais quer comprar na Black Friday. Como eu disse, 71% planeja comprar durante a Black Friday de 2022, e a gente vê aí roupas e acessórios com a maior intenção de compra, mas também calçados, celulares, eletroportáteis e artigos de beleza também com uma intenção de compra muito alta. Uma coisa interessante que a gente consegue ver é que na hora que a gente faz um recorte olhando para as classes, a classe AB tem 78% de intenção versus os 71% em geral, né? E a gente consegue ver que em algumas categorias, essas que estão destacadas em verde, a gente consegue ver uma intenção ainda maior. Normalmente essas categorias são itens um pouco mais caros e tudo mais. Olhando aqui também para o recorte de produtos Copa, aqui, a gente consegue ver também qual é a intenção do brasileiro pensando em produtos que ele quer comprar para a Copa especificamente. Então a gente cruzou uma intenção com a outra, e aqui o destaque vai para a categoria de alimentos, bebidas, TV e artigos esportivos também. Uma coisa interessante que a gente tentou olhar, olhando para os dados de navegação, tá bom, tem essa intenção para a Copa, mas isso de fato movimenta o varejo físico? E a gente entendeu que sim. Na última Copa, lojas de departamento tiveram um crescimento de 12,7% em navegações. E aqui a gente consegue ver as outras categorias também que tiveram aumento em navegação. Então, shopping and services, furniture, home store, tem um pouco a ver com as categorias que a gente está vendo com maior intenção para a Copa. Isso também se reflete nas nossas navegações e a gente pode esperar para esse ano também. E daí, assim, como que a gente entende que isso pode ser trabalhado no Waze, né? Às vezes, usando alguma segmentação dessas que o Ti falou, como chamariz, né? Então, alguma segmentação colocando um produto que tem essa alta intenção para a Copa, como TV ou como celular, mas também, às vezes, focando mais numa audiência específica. E daí o Ti vai falar um pouquinho aqui sobre o perfil da nossa audiência. Valeu, Lu, muito obrigado. Bom, só finalizando, né, e concluindo um pouco do que a Lu explicou tão bem em relação a esses números. Se a gente for falar do Waze, o porquê é tão importante, porque a gente tem tanta relevância dentro desse momento final de compra, é muito porque a gente trabalha com um público que tem um alto potencial de consumo. Se a gente for olhar para o nosso público, nós estamos falando de um target prioritariamente AB qualificado, 90% bancarizado, 74% dos nossos usuários possuem um cartão de crédito e, sobretudo, são usuários com uma afinidade muito grande quando a gente fala de tecnologia, porque afinal o Waze é um aplicativo que demanda um pacote de dados um pouco mais robusto para que ele possa rodar, e quando a gente congrega todas essas características do nosso público de forma conjunta, a gente percebe o porquê nós somos tão efetivos nesse momento e nesse gatilho final de compra, e é justamente porque a gente trabalha com um público que é um público onde todas as marcas, ou grande parte das marcas, querem comunicar, que é o público com alto poder de consumo. Tá certo? Agora, a gente vai entrar em uma das nossas últimas tendências, que é justamente a última hora e a antecipação de compras, né? Como que o consumidor trabalha nesse momento
final da corrida para as compras, e a Lu vai falar um pouco sobre isso, e tem muito a ver com o comportamento do brasileiro de forma geral. Vai lá, Lu. Obrigada, Ti. A gente sempre fala, né? Brasileiro gosta de deixar para a última hora, e isso é muito verdade. A gente tem acompanhado isso nos últimos 3 anos, eu acompanhei isso bem de pertinho. Desde a pandemia, todo mundo fala que quer antecipar as compras para evitar muvuca ou para ficar mais tranquilo, não ter nenhum desafio com logística, mas chega ali na última hora e o pessoal deixa para a última hora mesmo. O brasileiro não consegue se antecipar, né? Então aqui estou trazendo alguns dados. Esse 47% é um dado de uma pesquisa que a gente fez no começo do ano, que são brasileiros arrependidos que gostariam de ter antecipado as compras do ano passado. E esse ano, esses 29% são de brasileiros que já começaram a fazer as compras de 2022. A gente viu isso acontecendo nos últimos anos também, né? Gente falando que queria antecipar, mas um dado muito legal aqui que a gente consegue ver do Natal é que, olhando para os nossos dados, a gente viu que poucas pessoas de fato conseguiram. Algumas pessoas anteciparam, mas na hora que a gente vê o todo, foram muito poucas. É esse slide aqui de Natal roxinho. O que a gente fez aqui, né? Chega o fim do ano, poucos consumidores antecipam e a maioria deixa para a última hora mesmo. Então, o que a gente colocou aqui? A gente olhou para as navegações do varejo. Então, em roxo escuro, a gente está vendo navegações de 2019. E em cinza claro, a gente está vendo 2020 e no escuro 2021. E daí a gente colocou ali o share de navegação desses períodos que a gente blocou. Então, ali na semana do Natal, em 2019, a gente viu que 30% das navegações do mês de dezembro aconteceram nesse momento. E se a gente olha nos anos seguintes, a gente viu que variou muito pouco, né? Na verdade, aumentou. Então, o que quer dizer que as pessoas, de fato, não anteciparam. A mesma coisa a gente consegue ver nos outros blocos. Agora, uma curiosidade, que é esse poucos consumidores anteciparam, na hora que a gente olha a distribuição dia a dia, que é a barrinha ali, as cores, né, o verde e o vermelho, a gente viu que essas navegações foram melhor distribuídas. Então, se a gente olha, por exemplo, o roxo de novo, que é o 2019, bem ali no dia do Natal, né? Porque normalmente o dia 23 e o dia 24 são os dias com maior fluxo para a loja física, né? Essa questão de deixar para a última hora acontece muito na loja física, porque se você compra online tem a questão do frete, então você acaba antecipando um pouco mais. Mas em loja física a gente vê isso acontecer muito próximo da data, né? Então o que a gente consegue ver aqui é que em 2019 tem um pico enorme. Em 2021 a gente vê um platô ali, não tem um pico tão intenso. Então é isso que a gente consegue ver por meio dos nossos dados, que na hora que a gente vê o todo, muito pouca gente antecipou, a maioria deixou para a última hora mesmo, apesar dessas navegações terem sido melhor distribuídas. E daí o Ti, então, vai falar qual que é a solução, né? Vendo que tem gente antecipando um pouco, tem gente deixando para a última hora, como que uma marca atua dentro desse contexto? Muito bem. Bom, se você não se importar em pegar fila, deixar para a última hora, às vezes funciona, né? Você vai pegar talvez 1 hora, 2 horas de fila no pré-Natal, na pré-Black Friday, mas funciona. Você acaba saindo de lá com os seus presentes. O ponto é que para as marcas isso não é uma verdade, porque o processo de consideração para as marcas ele começa muito antes. A gente já falou um pouco de forma breve no começo da nossa apresentação sobre isso, mas a importância da construção de marca pré o momento de consumo e de forma consistente e frequente é super importante para levar o consumidor à escolha de uma determinada marca ou outra. E quando a gente fala especificamente do Waze, aqui a gente tem alguns dados muito interessantes, o como é importante que as marcas trabalhem no Waze de forma antecipada e principalmente de forma consistente. Então aqui a gente tem um dado, por exemplo, que mostra qual que é o impacto em ad recall de usuários que viram de 3 a 4 vezes um anúncio de uma marca dentro do Waze, de 5 a 7 vezes e mais de 8 vezes. E quando a gente olha
para esse grupo de usuários que viram uma determinada marca mais de 8 vezes dentro da plataforma, a gente está falando de um ad call que ele é 2 vezes maior do que os nossos resultados básicos, os nossos resultados de benchmark. Então, aqui traz a importância, primeiro, de consistência, antecedência e frequência da exposição da marca dentro da plataforma. E, obviamente, quando a gente tem uma pré-compra muito bem construída nesse momento de jornada, a marca ela consegue ser muito mais relevante no momento de gatilho, que é esse dado que a gente vai ver agora. Tá? O momento de gatilho, ele traz justamente, olha só que interessante, quando a marca deixa para investir na plataforma de forma muito breve, né, ou muito em cima do momento de compra, a gente não consegue trazer uma relevância em termos de navegação, em termos de share de navegação muito representativa. Porém, se as marcas começam a ter uma atividade na plataforma de 3 a 6 meses antes, a gente vê um lift de mais de 7% em share de navegação, e quando a gente fala de mais de 6 meses ativas na plataforma, a gente está falando de um share de mais de 18%, né, um ganho de mais de 18% em share de navegação. Então, se a gente for olhar para o começo da jornada, quando a gente fala de ad recall, e para o final da jornada, quando a gente fala que é o nosso final de funil, que é gerar uma navegação para um determinado estabelecimento, as duas coisas se fazem importante. Frequência, ou 3, né? Frequência, antecipação e consistência. Deixar para a última hora só funciona para quem for comprar no Natal, mas não funciona para a construção de jornada das marcas. Lu, a gente está chegando no finalzinho aí da nossa apresentação. Sim, nossa última tendência, Kit. Obrigada. Então, aqui, obrigada. Como nossa última tendência, a gente está falando sobre o espaço físico como destino nos últimos meses do ano. Por que a gente está vendo isso e por que a gente prevê isso? Primeiro porque, olhando para os nossos dados, isso sempre é verdade. Novembro e dezembro tem um maior fluxo, tem mais volume de navegação versus os outros meses do ano, mas também porque a gente está vivendo finalmente um ano sem pandemia, né? A gente vê isso no comportamento das pessoas, gente viajando, pessoas indo para eventos, pessoas indo para as lojas, então a gente sente que isso vai se intensificar, especialmente porque a gente vai ter um momento de celebração muito grande agora também com a Copa, que acontece muito próxima da Black Friday. Então, olhando aqui, entrando um pouco mais em profundidade e olhando os dados, um dado interessante que está aqui nesse bloco verde é que isso daqui é um dado do Euromonitor e é uma projeção. A gente consegue ver, primeiro, um incremento aí para o varejo, né? Então, apesar dele ser pequeno versus o incremento que a gente teve em 2021 e aqui a gente está olhando o ano como um todo, ele é um incremento de 2 dígitos, mas a diferença que a gente consegue ver aqui, o que eu queria destacar é que pela primeira vez em 2 anos, a gente vê um crescimento significativo para as lojas físicas, né? Então, nos últimos anos, nos anos de pandemia, as lojas físicas sofreram e o e-commerce bombou. E o e-commerce ele vai continuar crescendo, né? Todo mundo que teve uma experiência positiva no online vai continuar comprando online pela praticidade, mas a loja física também traz uma importância de você conseguir ver o produto, de você ter a compra imediata. Então, é essa questão do consumidor omnicanal mesmo, né? Que para algumas coisas ele vai comprar online, para outras ele vai comprar na loja física e para todas ele vai pesquisar muito mais no online, na loja física e tudo mais. Outro dado que a gente queria mostrar aqui para vocês, também desse tracker global da Ipsos, é que hoje, atualmente, e acho que esse dado aqui é de setembro, no começo de setembro, 52% dos brasileiros declaram que estão fazendo a maioria das compras em loja física, né? Então, atualmente, apesar de ser bem equilibrado aí, a maior parte das compras ficam na loja física também. E daí um componente a mais que eu queria colocar aqui para vocês é essa questão que a gente comentou ali no começo da Copa, né? A Copa, o primeiro jogo do Brasil acontece no dia 24 e a Black Friday esse ano é no dia 25. E a gente viu ali no começo da apresentação que tem muita gente querendo comprar coisas para aproveitar a Copa da melhor forma possível. Então, TV, celular, bebida, alimento.
O que a gente acha que vai acontecer, que pode acontecer, é as pessoas esperarem pelas ofertas da Black Friday para conseguir comprar esses produtos da melhor forma possível com desconto, né? E daí também aqui nesse quadradinho pequeno que a gente está vendo, olhando para o que aconteceu na Copa de 2018, a gente viu também essa tendência de aumento, né, das navegações do varejo acontecer uma semana antes da Copa. Então, de novo, mais uma vez, e como sempre, o brasileiro deixou para a última hora. E daí, o interessante é justamente isso, né? Se o consumidor for deixar para a última hora, essa necessidade da compra imediata vai trazer ainda mais importância para o canal físico, né? Porque ele não vai conseguir esperar pelo frete. Então, talvez nesse momento ali, Copa e Black Friday, a gente vai ter uma relevância aumentada do canal físico. E como eu tinha dito antes, né, é uma tendência que a gente vê ano após ano, né? Então, se a gente for olhar para os dados de 2021, novembro e dezembro, em termos de navegação para o varejo, tiveram 30% mais navegações versus as navegações dos anos anteriores. Quando a gente olha para esse ano, né, como que o varejo está se movimentando, o que a gente vê de tendência? A gente vê que no primeiro semestre desse ano versus o primeiro semestre do ano anterior, de 2021, a gente já está 25%, já tem 25% mais navegações. Então aqui a gente está olhando para essa linha branca aqui que está acima de todas as outras. E a gente vê que isso acontece com mais força ainda na hora que a gente olha para as datas sazonais. Então a gente viu incrementos maiores durante a Páscoa, durante Dia das Mães, Namorados, Dia dos Pais. A gente consegue ver essas ondas e esses picos acontecendo bem durante as datas sazonais. Então, o que a gente prevê é que isso vai continuar sendo verdade, né? E que Natal, Ano Novo e Black Friday vão ser super importantes aí para esse ano também, já que a gente está com índices de navegação muito altos. Aqui eu trouxe os dados do ano passado, né? Então, o Natal, a gente sabe que o Natal é muito importante aí para o varejo físico e é isso que a gente consegue traquear. Então, das 25 top dates que a gente teve no ano, 9 tiveram a ver com o Natal. Aí, então, desde o dia 14 de dezembro até a véspera, que foi o grande pico, com 96% mais navegações versus a média do ano. Ano Novo também foi super importante. Aqui a gente está olhando o varejo como um todo, então a gente está olhando para todas as categorias do varejo no Waze, desde shopping até loja de departamento, supermercado. Então, Ano Novo também foi importante. Tem muita gente indo, especialmente para supermercado nessa data, fazendo todo o preparo aí para as viagens. E Black Friday também. No varejo como um todo, foi a terceira sazonalidade mais importante, né? O dia da Black Friday teve 60% mais navegações versus a média do ano, e daí isso é mais importante para algumas categorias específicas, como fashion, como lojas de departamento. Então, é bem legal e a gente espera que esse ano isso daí vai ser mais intenso ainda, porque não temos vacina, temos também uma efervescência aí do consumidor, temos Copa, então a nossa expectativa é que isso aconteça mais uma vez. E daí, nesse sentido, né, sabendo que o consumidor vai estar aí movimentando mais as ruas, nossa recomendação aqui é para as marcas aproveitarem esse momento de maior relevância para implementar uma estratégia omnicanal, né? Ou seja, fazer um drive to store nesse momento, ou até falar, olha, tem uma oferta, tem uma vantagem interessante no meu e-commerce. E daí o Ti vai falar como o Waze também pode ser essa ferramenta que é capaz de direcionar tanto para o on como para o off, né? A gente é uma ferramenta omnicanal que tem essa capacidade. Então vamos lá, Ti. Bom, obrigado, Lu. Mas antes de falar de como o Waze trabalha nesse Waze to Off e Waze to On, acho que vale a pena a gente mencionar um pouquinho sobre o que aconteceu na pandemia. Obviamente, a gente vem de uma plataforma que a mobilidade é o nosso core, né? E quando a mobilidade foi reduzida em meados aí de 2020,
a gente sofreu bastante com menos pessoas na rua, obviamente todos sofreram, mas uma plataforma que trabalha com mobilidade como seu core teve um impacto bastante robusto. Mas qual foi o ponto importante, né? E como que a gente também enxerga essa retomada e essa animação que a Lu comentou? Nós não perdemos volume de usuário, talvez a gente tenha perdido aí 100 mil usuários quando a gente fala de 19 para 20, mas quando a gente olha para 2022, o Waze teve um crescimento muito robusto em volume de usuários ativos. Hoje, se a gente for comparar com períodos pré-pandemia, a gente está falando de um aumento de 22% de volume de usuários ativos, chegando a mais ou menos 20 milhões de usuários ativos todos os meses. Sem entrar em nenhuma comparação, se a gente for olhar para esse número, o Waze já é maior do que alguns meios. Se a gente for olhar para o Waze em termos de volume de usuários, o Waze ele já está maior em potencial de pessoas impactadas do que alguns meios e não do que alguns veículos. Então, quando a gente fala do Waze e esse volume potencial que a gente tem de gerar impacto, obviamente isso reflete e reverte em resultado nas estratégias de comunicação dos clientes que estão com a gente, né? Bom, pessoal, e o que reflete a gente ter um volume de audiência crescente, um volume de usuários crescentes? Quer dizer que a gente consegue trabalhar hoje com um formato, por exemplo, que é o First Look, que tem o potencial de impactar por dia, porque é um formato que é vendido, por exemplo, por diária, 1,5 milhão de pessoas. Dependendo do dia, se a gente está, por exemplo, em dias que antecedem feriados, ou em momentos que a gente sabe que vai ter um aumento de fluxo maior nas ruas, esse formato ele já chegou a entregar mais ou menos 2 milhões de impressões e atingir 2 milhões de pessoas. Como que esse formato ele pode ser usado? Para marcas que precisam atingir um volume grande de usuários num curto espaço de tempo. Imagina que esse volume de usuários a gente atinge em um dia. E se a gente for olhar para uma plataforma que o Waze se propõe a ser, onde a gente consegue ser eficiente nesse momento pré-compra, a gente pode entender o potencial de impacto na geração de fluxo para as lojas, na geração de compra que esse formato tem, principalmente se utilizado em momentos muito específicos. Um outro dado importante é, ao mesmo tempo que a gente consegue ter um volume alto de impacto para marcas que têm esse objetivo, a gente também consegue ser cirúrgico o suficiente, por exemplo, para veicular promoções em lojas localizadas em endereços específicos. Então, através do mapeamento de latitude e longitude de lojas, a gente pode, por exemplo, criar uma oferta que ela é válida para um determinado local e impulsionar o usuário a dirigir até esse local para poder aproveitar essa oferta. A gente já fez isso para a categoria, por exemplo, de restaurantes, a gente já fez isso para a categoria de varejo. A gente consegue, ao mesmo tempo que num formato como o First Look ter um grande impacto num curto espaço de tempo, a gente consegue, nas segmentações de proximidade, por exemplo, ter uma eficiência muito grande e atuar de forma muito cirúrgica para determinados clientes e determinadas marcas. Pessoal, e essas são algumas segmentações que a gente pode trabalhar. Uma outra segmentação, por exemplo, é a partir do setup dos usuários na plataforma, onde os usuários colocam seus endereços de casa e de trabalho, a gente consegue impactar esse usuário no momento em que ele está em um desses dois trajetos. Por que isso é importante? Porque a gente consegue trabalhar com outros formatos e outras mensagens que talvez sejam mais oportunas para impactar o usuário no momento que ele está indo para casa. Por exemplo, aqui, quando a gente fala desse exemplo de CVC, impulsionando, né, ou promovendo um pacote de viagens. Puxa, então se a gente está olhando para o usuário que ele está de volta para casa, o momento mais propício para ele entrar num momento de consideração, chegar na jornada, abrir o seu computador ou criar uma jornada de compra no momento onde ele está mais relaxado, no momento que ele está em casa, para ver as suas viagens, para entender quais são os melhores destinos. E aqui a gente consegue dar esse último gatilho nesse momento em que ele está chegando na sua casa. E esse é um exemplo de CVC, onde mostra a eficiência que o Waze, além de ser eficiente para drivar fluxo para as lojas físicas, ele também é bastante cirúrgico para drivar, por exemplo, fluxo e impulsionar compras no e-commerce. Tá certo? E como que a gente consegue reforçar essa mensagem, que é uma mensagem que ela aparece nesse momento de volta, né, ou nesse momento que o usuário está com o aplicativo ligado, que é através dos push notifications. Então vocês podem ver aí que tem embaixo, né, desse formato tem um lembre-me. A hora que o usuário clica nesse formato, ele acaba entrando em uma lista onde a gente consegue relembrar este usuário daquela mensagem e daquele cliente específico, que é através do push notification, que nada mais é que uma mensagem que a gente configura para que ela seja disparada de acordo com alguns sinais. A gente pode disparar essa mensagem do push por proximidade de PDV, a gente pode disparar essa mensagem do push notification
por tempo, ou seja, 1 dia, 2 dias depois que o usuário interagiu com o formato. Então essa é a forma onde a gente também consegue ser eficiente para gerar fluxo para e-commerce ou para ambientes digitais, tá? Bom, acho que a gente passou por muita coisa aqui, por muitos detalhes. A Lu vai agora dar uma resumida por todas essas etapas que a gente passou para dar uma refrescada em tudo que a gente viu. Obrigada, Ti. Então, aqui só para a gente refrescar um pouco os principais pontos que a gente passou hoje pela apresentação. O primeiro, melhor compra garantida, tinha a ver com o consumidor muito mais exigente, querendo fazer a compra certa, e aqui a recomendação era ter uma presença bem robusta ao longo de toda a jornada, e o papel do Waze como essa plataforma que está bem ali presente na hora da verdade e que ajuda uma marca a fechar a compra, né? Ajuda o consumidor a fechar a compra, um lembrete muito preciso. Nossa segunda tendência aqui é mais cautela, mais competição, que tem a ver com esse cenário mais competitivo, com consumidores mais abertos a experimentar. E aqui o grande ponto é que as marcas continuem investindo em preço, que é um grande motivador, e também em diferenciação, né? Todo o argumento que existir para diferenciar uma marca aqui é muito, muito valioso. E o ponto do Waze é essa plataforma que é omnicanal, que é super contextual, que consegue conectar o on com o off e ter segmentações muito precisas para trazer uma mensagem precisa no momento mais adequado. A nossa terceira tendência tem a ver com a maior intenção de compra nas classes AB, e aqui o Waze como essa plataforma que fala diretamente com esse consumidor que tem mais poder de compra. Então, esse pode ser um argumento para aumentar a efetividade do plano. Em quarto lugar, a questão da indefinição, né? Se as pessoas vão, de fato, antecipar as compras ou se elas vão deixar para a última hora mesmo, e que, na dúvida, a melhor estratégia é investir em consistência, mesmo porque na hora que uma marca investe consistentemente em uma plataforma, ela tem melhores resultados, e o Ti falou muito sobre o ganho em ad recall e também o ganho em navigation share. Putz, ganhar navigation share nesse momento tão competitivo é super importante. E por último, essa questão do espaço físico mais aquecido nos últimos meses do ano, que é uma tendência que a gente sempre vê, mas agora sem pandemia e com Copa, a gente entende que isso vai acontecer de um jeito mais efervescente. E daí o Waze como essa plataforma super capaz de direcionar tanto para o on como para o off e alcançar 20 milhões de motoristas, que são um target super qualificado nesse momento tão preciso, próximo das compras, né? E daí, para a gente finalizar aqui, eu acho que todos esses pontos que a gente falou sobre o Waze, de contexto, de audiência e de formatos diferentes no momento on the go, juntos, a gente consegue ver que eles trazem mais vendas, né? Então, aqui só alguns exemplos de alguns experimentos que a gente fez com algumas marcas e com parceiros. Hoje a gente conseguiu comprovar que o Waze influencia as vendas, né? Então, essa presença no Last Mile to Store, como te disse, com todas essas segmentações, com todas essas possibilidades, é esse lembrete super preciso que faz com que as marcas ganhem vendas. E daí, se você quiser se aprofundar em algum desses cases, a gente vai colocar os links para os cases aqui. E a gente vai finalizar com o Ti falando sobre algumas oportunidades de pacote que a gente tem com o Waze para a temporada de compras de 2022. Bom, esse foi o nosso, né, o panorama geral do que a gente entende, da importância que a gente entende que vai ser a temporada de compras de 2022, após 2 anos um pouco mais reclusos, né? E, obviamente, quando a gente mostra a importância do Waze dentro de todo esse contexto, a gente traçou oportunidades específicas para que a gente impulsione os nossos clientes em determinadas categorias para que haja, como eu trouxe, um maior ganho de navigation share, um volume maior de compras, um volume maior de navegações, ou seja, cada categoria vai ter a sua peculiaridade, né? Se a gente for olhar para cada jornada de compra,
ela vai ser diferente. A única coisa que ela é uma verdade é que esse último quarto do ano ele vai ser super importante. Então eu convido aqui para todos, para quem está ouvindo, para quem está decidindo o seu budget para essa reta final do ano, que entre em contato com o nosso time de vendas, porque a gente tem hoje, né, pacotes pré-definidos para todas essas categorias que vocês estão vendo aí na tela: telecomunicações, CPG, auto, finance, retail, QSR e fuel, que são categorias que são super presentes no Waze, mas eu acho que cada projeto é um projeto, cada objetivo é um objetivo. Então entre em contato com a gente, ligue para o nosso, entre em contato com o nosso time de vendas para que a gente possa criar algo específico e que tenha impacto nesse último trimestre. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Espero que as informações que a gente passou por aqui sejam úteis para vocês trabalharem esse momento tão importante, que é o último trimestre do ano. Entrem em contato conosco, a gente vai estar super feliz em desenvolver projetos com vocês. E vocês estão vendo um link aqui de uma pesquisa. Por favor, se puderem responder a pesquisa, é super valioso para a gente sempre trazer conteúdos relevantes para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.